Bem, do Zoom. Ah, cadê eu aqui? Eita! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, mais uma quinta-feira, e agora a gente saiu. Bom dia, Lê! Agora a gente saiu um pouquinho daquele batidão da Dermato, né? Que a gente veio aí por algumas semanas. E vamos começar falando mais sobre clínica. Ah, Estela Verinha, tudo bem? Vamos começar a falar um pouco mais hoje, entrar mais na clínica geral, né? E aí a gente vai ter até o final do nosso ano. Nós estamos começando novembro amanhã, né? Então a gente vai ter aí todo o mês de novembro, todo o mês de dezembro, para a gente falar sobre vários temas. Isa Lima, para a gente falar de vários temas aí referentes à clínica médica, né? De todos os sistemas, enfim. E aí, para começar, né, esse nosso começo aqui da clínica médica, nós pensamos em começar falando de exames complementares, né? Mas se a gente fosse ficar falando em cada live sobre cada exame, a gente vai ficar até o final do ano falando de exame complementar, né? E eu sei que isso é bem importante, que vocês também gostam que a gente aborde aqui hemograma, bioquímico, enfim, né? E a gente já fez isso algumas vezes aqui nas lives. Mas a nossa ideia é trazer um pouquinho sobre cada assunto. Então, para exames complementares que a gente começa hoje essa nova fase, a gente escolheu falar sobre urinálise. E por que, né, que veio a urinálise aí como uma opção para a gente conversar na data da nossa primeira quinta agora, entrando em clínica médica geral, né? Porque eu percebo isso nos nossos mentorados, especialmente quando eles começam a mentoria, especialmente da clínica médica, né? Então, quando está lá no início da mentoria da clínica médica, e eu percebo também muito no dia a dia com os meus pacientes que vêm, que já foram atendidos por outros colegas, né? Por diversas razões, enfim. Existe um protocolo meio que padrão, assim, né? Quando vocês vão fazer um atendimento, meus pacientes que vêm, por exemplo, dos nossos mentorados, né? Vêm muito com hemograma, alguns bioquímicos básicos, isso meio que tá no dia a dia do clínico. Mas dificilmente a gente tem algum paciente, ainda que a queixa seja relacionada ao sistema urinário, porque a gente entende que a urinálise ela é muito além disso, né? Ela não é só para quando tem um problema urinário, mas ela dificilmente, quando tem um problema urinário ainda, ela está lá entre os exames que foram realizados. E por que que eu acredito que isso aconteça, né? Muitas vezes por falta de conhecimento técnico mesmo do veterinário, né? De entender o quanto maravilhoso e o quanto importantes são as informações que uma urinálise pode dar na sua rotina. Às vezes o clínico até tem. Ah, Ju, eu sei que a urinálise é uma coisa importante, mas eu tenho receio porque vem tanta informação naquele papel. Eu não sei interpretar exatamente aquilo, não sei como aquilo pode me ajudar com coisas mais sutis que de repente eu possa detectar ali. Eu não vou saber conversar com o tutor. A coleta, às vezes, vira um certo problema, porque a gente tem a forma de coleta, né? A micção espontânea, a sondagem e a cistocentese. E tudo que a gente fala, olha a Estelinha aqui comigo. E tudo que a gente fala relacionado à urinálise, vocês sempre vão me dizer, ouvir dizer aqui, com raras exceções, por exemplo, suspeito de uma neoplasia vesical. Então, não há uma indicação de se fazer uma cistocentese, porque você não sabe exatamente onde você tem a implantação ali do tumor e você pode causar alguma disseminação, né? Mas com essa exceção, nós vamos sempre priorizar a coleta por cistocentese. E aí muitos colegas têm receio de fazer isso. E tá tudo bem. Por isso que a gente hoje, graças a Deus, temos as nossas assistências, que faz coletada a cistocentese guiada por ultrassom. Né? Então, cada vez que vem um argumento de se não fazer, do porquê não fazer uma urinálise, a gente consegue ter alguma justificativa chamando a atenção para que ela seja feita. A ideia da live, porque é sim um assunto, como eu disse para vocês, né? A urinálise vem lá com várias coisinhas escritas. A ideia de hoje é a gente focar num negocinho que tá lá, que chama proteína. Cara, o que que essa proteína pode te ajudar?
Mas eu não quero fazer aqui com vocês um encontro de hora do almoço teórico, cansativo. Sabe o que eu quero fazer aqui para vocês hoje? Eu quero falar o seguinte, ó, presta atenção. Proteína na urina. Proteína na urina é algo que pode ser muito importante no seu acompanhamento, pensando num processo de nefropatia. Então, qual é a minha ideia aqui para vocês hoje? É te mostrar como que isso se torna importante. Então, como que você, clínico, vai reconhecer que a presença dessa proteína é importante de você observar. E quando você vai tratar. Simples assim. Tudo bem? Então, para isso, quem está aqui pelo Zoom, né, ao vivo, ou vai assistir gravado, enfim, eu vou compartilhar os slides com vocês. Quem está aqui no Insta, a gente vai conversando, tá bom? Também é possível da gente fazer tudo juntinho por aqui. Quem está aqui pelo Zoom, pessoal, tem o chat, né? Que vocês podem escrevendo, eu deixei aqui do ladinho, eu consigo ver tudo que vocês falarem para mim, tá bom? Não consigo ver muita coisa além disso, mas consigo ver o chat assim, se vocês quiserem fazer alguma observação. Então, eu quero começar dizendo a vocês que é o seguinte: quando a gente fala de proteína, gente, o que é importante a gente entender? O nosso corpo, presta atenção, quando a gente fala de urina, o que acontece? Nós temos um sangue que chega ali na arteríola aferente, no glomérulo, e faz aqui, ó, o sangue chega pela arteríola, passa por um monte de capilarzinho, lembra da cápsula de Bowman? Aqui acontece o ultrafiltrado. O que é ultrafiltrado? O que está no sangue, por diferença de carga elétrica, por tamanho de molécula, passa por esses capilarizinhos e ficam depositados aqui nessa região da cápsula. Isso é o início do xixi. Só que acontece que o xixi ainda está em formação. Quando esse xixizinho, então, saiu lá do sangue, começou a formar pela cápsula aqui, ele vai passar por toda a região dos túbulos, da alça de Henle, do ducto coletor e vai virar um xixi propriamente dito. Nesse processo, em que ele está caminhando pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, pelo túbulo contorcido distal, paralelo a ele, aqui na representação tem um vaso. Mas imaginem que são vários capilares que estão todos entrelaçados aqui nessa região. Isso quer dizer que, para formar uma urina adequada, com que eu preciso de fato perder, eu começo a formação aqui no glomérulo com a filtração, e ao longo de todo esse trajeto, algumas substâncias que passaram aqui pelo filtrado e que de repente não deveria ter passado. Ah, passou um pouquinho de glicose. Eu não quero perder glicose. O que acontece? Ao longo desse processo de túbulos, ele volta para o sangue. Por isso que esses capilares estão todos ao redor do túbulo. Isso a gente chama de reabsorção. Então, o que está ali no xixi que eu não quero perder, volta ali para o sangue. E o oposto é verdadeiro. Algumas vezes, uma substância não passou aqui do glomérulo, não foi no filtrado, ou seja, saiu aqui do glomérulo na arteríola eferente, ainda saiu a substância que está indo para o sangue que eu devia ter perdido no xixi. Então, esses capilares peritubulares, eles fazem a secreção, eles tiram o que está no capilar e mandam para interior do túbulo, e essa modulação, que é a filtração, que é a reabsorção, que é a secreção, forma o xixi, ok? Quando a gente fala de proteína, o corpo a gente tem uma cadeia muito grande de diversas proteínas, né? Uma proteína que é muito importante para a gente, se vocês lembrarem lá da fisiologia, é a albumina. A albumina é uma das proteínas ali que é essenciais para que a gente faça o quê? Alguém está com o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto? É que eu não estou ouvindo, né, Ali? Aliás, eu não estou ouvindo vocês mesmo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu consigo. Só um minutinho, gente. Tchu, tchu, tchu.
Acho que tem um bebê Parece falando aí no ver. fundo. É a Ah, vozinha de não um aparece, bebê, Ju. não. Veja se melhorou. Enfim, gente, e aí o que que acontece? Perdi meu raciocínio, que era formar o xixi, certo? A proteína. A gente não quer perder a albumina, concordam comigo? Porque ela é a que mantém a pressão oncótica. Lembra a pressão oncótica, a pressão hidrostática? Se eu reduzo a pressão oncótica, é aquele paciente que começa a ter líquido livre, sai dos vasos, vai para a cavidade abdominal, vai para a cavidade torácica, enfim, certo? Só que não é só a albumina que existe, né? Existem algumas proteínas também de baixo peso molecular. Quando a gente fala de urina, a gente não quer perder a albumina. Pode ser que haja uma lesão tão grandona aqui nesse glomérulo, que chama de glomerulopatias, que essa albumina que fica presa nessa rede de capilar, por causa do peso dela, que ela é grandona, por causa da carga elétrica dela, que não é compatível. Mas se tem uma lesão importante, ela consegue passar por ali e vai ser perdida no xixi. Mas em uma condição normal, eu não posso perder proteína, não posso perder albumina. E essas proteínas de baixo peso molecular, que às vezes, sim, passou aqui no filtrado, tá indo embora. O que que acontece? Acontece a reabsorção. Elas voltam para esses capilares. O que que eu acabei de descrever aqui para vocês? Que quando eu tenho uma lesão no glomérulo, quando eu tenho um paciente com glomerulopatia, eu tenho muita perda de albumina. Vocês perceberam? Sai proteína no xixi. E isso vai ser refletida, inclusive, quando a gente coletar o sangue e coletar e ver se tem albumina, o valor de albumina sérica. Vocês vão ver que reduziu. Por quê? Porque uma das vias de perda é lá do glomérulo, que não é para sair. E existe também lesões renais que acontecem nos túbulos. Essas lesões tubulares, elas impedem essa reabsorção dessas proteínas no sentido dos capilares, que acontece como resultado final das duas situações, perde proteína no xixi. Algo que a gente não quer e que na presença disso, se eu tiver certeza que esse paciente está perdendo proteína, porque o problema é nos rins e o rim envolve quem? Glomérulo e túbulo, né? Se eu tenho uma lesão aí e isso está fazendo perder proteína, eu vou começar terapia para retardar a evolução da doença. Só que, para a gente falar sobre isso, eu preciso lembrar vocês que o paciente não perde proteína no xixi só porque ele tem uma lesão no rim. Aqui é um primeiro erro que a gente vê. Tem clínico que tem muito medo de tratar proteinúria. E às vezes o paciente está ali gritando na sua frente que está perdendo proteína e, ai, será que eu trato? Ai, mas será que eu vou tratar? E tem clínico que tem uma autoestima muito grande, que deveria ter um pouco menos, que é do tipo, meu, vamos sair fazendo tudo que eu aprendi, mesmo que não esteja seguindo exatamente o que é para ser feito. Mas eu já ouvi falar alguma vez que tem que tratar proteína. Então, você tem proteína aqui, tem que tratar. Não é assim, ok? Existem condições em que se perde proteína no xixi e que o problema não tem a ver com o rim. Então, não vai tratar essa proteinúria, vai tratar o problema. Por exemplo, existem proteinúrias que são consideradas fisiológicas. Quando que ela acontece? Se eu estiver com o meu paciente fazendo acompanhamento e no momento que eu estou coletando essa urina, o paciente tem febre, teve uma crise epilética recente, para mim, isso é o mais difícil de acontecer, mas é também importante, talvez, para alguns de vocês, que tenha sido submetido a algum exercício físico intenso. Essas são condições em que se perde proteína no xixi. E não quer dizer que haja um problema renal, entende? Por isso, a gente vai entender daqui a pouco como que a gente vai tratar. Mas pega essa informação. A informação é: o problema de ter proteína no xixi nem sempre quer dizer que o problema esteja nos rins, ok? Falando sobre isso, existe uma classificação
Então, um paciente pode perder proteína no xixi. Causas para isso. Existe a condição renal, que a gente acabou de falar sobre isso. O paciente tem uma glomerulopatia, ele perde proteína. O paciente tem uma lesão tubular, ele perde a proteína. O paciente tem, olha na nossa rotina, presta atenção, tem uma pielonefrite, que é uma lesão tubular. O que ele vai ter? Ele vai ter proteinúria. Tudo bem? Isso é uma condição renal. A gente vai interpretar isso e na presença de uma condição renal, que a gente já vai entender como vai ser feito, vocês irão tratar. Mas existe situações em que perde-se proteína fisiológica, como a gente acabou de descrever. Existem as causas pré-renais, que essas fisiológicas podem estar junto, né? Então, um paciente que teve crise convulsiva hoje de manhã, teve uma crise epilética. Pô, se eu coletar uma urina agora e houver proteinúria, eu preciso só ter uma ressalva que ele teve uma crise epilética recente. Eu vou acompanhar, não vou sair prescrevendo tudo, ok? Então, a febre, a crise epilética, casos de mioglobinúria, hemoglobinúria, que são proteínas que são perdidas. Então, isso é uma condição pré-renal. Então, é aquela situação lá pré-renal que não tem nada a ver com o problema dos rins e que eliminou uma proteína no xixi. Tudo bem? E existem... Agora, presta atenção nisso. Isso é o mais comum da nossa rotina. Existem condições pós-renal. Vocês entendem isso? Quando a gente fala assim, ó, proteinúria renal, é porque o problema é no rim. Ponto. Uma condição pré-renal é uma condição que aconteceu um problema antes de chegar no rim, lá no sangue que está chegando no rim. Lembra que a gente começou assim? Chega o sangue pelo rim, papapá. E uma condição pós-renal é uma condição que esteja acontecendo pós-rim. Isso envolve ureter, isso envolve vesícula urinária, isso envolve uretra, isso envolve trato genital. Então, um paciente que tenha, anotem isso, inflamação, não estou falando infecção, eu estou falando inflamação em trato urinário. Então, o cara tem um cálculo em ureter. Você acha que isso está causando uma inflamação? Sim ou sim? Sim. É uma inflamação de trato urinário. Ele tem um cálculo em vesícula urinária. Ele tem uma inflamação, tem hemorragia, tem sangramento, tem proteína. Ele tem uma cistite bacteriana, tem inflamação. Ele tem uma neoplasia, tem inflamação. Tudo bem? Então, se há uma inflamação de trato urinário, peguem as aulas, gente, que a gente fala aqui de cistite. O que é um achado da urinálise? Proteinúria. Mas por quê? Porque a inflamação faz essa transudação de proteínas. Não tem nada a ver com rim. Tudo bem? Então, quando tem inflamação do trato urinário, inflamação de genitálias, vaginites, prostatites, atenção com cães, especialmente não castrados. Quando eu tenho essa condição, eu vou ter proteinúria e isso não é para tratar, porque isso é pós-renal. O que a gente vai tratar? A gente vai tratar uma proteinúria de origem renal, tudo bem? Oi, a Tá também tá por aqui, perguntou. Prof, aqueles cachorros agitados que chegam até com hipertermia no consultório, podem ter proteinúria? Sim, tá. O estresse, originado por todo esse fator, pode gerar proteinúria, tá? Mas a gente vai, agora que a gente vai entrar na reta mais importante da nossa conversa aqui, você vai entender como que você vai excluir esse paciente do problema da proteinúria renal, tá bom? Então, o que fazer? Como que fazer, né? Entendendo que existem situações em que ele perde proteína, não sempre a causa é dos rins, mas quando acontece dos rins, eu vou ter que tratar. Então, o que eu preciso saber? Preciso saber 4 informações. Primeira, tem proteinúria? Primeira coisa é isso. E para eu saber isso, presta atenção. Micção espontânea, o xixi passando ali pela uretra distal, vai ter proteinúria. É da contaminação da amostra. Sondagem, vocês entrando com uma sonda que, por mais delicado, maravilhoso, perfeito que vocês sejam,
vocês causam um processo ali inflamatório, vai ter proteinúria. Então, a gente está aqui restringindo ao quê? A cistocentese, tudo bem? Então, tem proteinúria? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, cara, eu acabei de dizer para vocês que existem causas de proteinúria que nada tem a ver com o rim. Mas sabe qual a diferença disso? Que nos casos em que eu tenho inflamação de trato urinário, que eu tenho uma pigmentação, né, como mioglobinúria, hemoglobinúria, febre, esses casos a proteinúria não é persistente. A proteinúria ela está sempre ali presente quando o problema é relacionado com o rim. E é aí que a gente vai tratar. Então, a primeira coisa eu tenho que saber, a proteinúria? A segunda coisa eu tenho que saber é persistente? A terceira coisa eu tenho que saber, olha para essa urinálise que é tão rica em informações. Ela está te mostrando, além da história clínica do seu exame físico, ela está te mostrando que possa ter algum problema pré ou pós-renal? Quarta informação, qual é a intensidade dessa proteinúria? Porque perder, presta atenção, ninguém quer perder proteína no xixi, mas perder um pouquinho pode acontecer e a gente não trata. Mas isso, quando tem uma perda, quantidade importante, a gente tem que fazer. Especialmente gatos, tem tudo a ver com a progressão da doença renal. A gente tem que efetuar a terapia e o controle. Pelo menos reduzir, vamos falar assim, né? Reduzir a perda proteica nesse xixi, tá? Vamos fazer isso então. Primeira coisa, gente, como que a gente vai resolver? Então, o que vocês têm que ter deixar anotado na conversa de que a gente está tendo essa quinta-feira aqui na hora do almoço? A primeira, vocês escrever assim, ó, primeira coisa, a proteinúria. Como que vocês vão saber isso, gente? Porque vocês precisam, presta atenção, é uma conversa de amiga que eu não tô ganhando, não vou ganhar R$ 1 você fazendo isso. Só você que vai ganhar real fazendo isso, né? Mas vai ajudar muito na sua experiência clínica. Vocês precisam, quem ainda não faz isso, vocês precisam entender que a urinálise, ela é um exame de rotina, assim como já deve estar claro a muitos de vocês que um hemograma é. É um exame básico que a gente tem que colocar para os nossos pacientes. Na presença da urinálise, coletada por cistocentese, vocês então verão, tem proteína? Olha para o exame, você vai ver lá, existe a primeira parte que vai mostrar coloração, densidade, pH, aí vai vir a segunda parte que vai vir se tem presença de proteína. Olha lá, proteína, uma cruz, proteína, duas cruzes, proteína. Então, a primeira pergunta é: tem proteinúria? Como você vai saber essa resposta? Se tiver uma urinálise em mãos, ok? A segunda pergunta era, anotem aí, é persistente? Como que vocês sabem se algo é persistente? A única forma da gente saber isso, gente, é se ao repetir ainda houver proteinúria. É simples assim. Então, ai, Ju, mas o meu cliente, o seu cliente vai fazer o seguinte: você não vai falar para ele, eu vou fazer 2 urinálises. Não, você vai solicitar uma urinálise. O que você vai explicar para esse cliente? O Bob, cliente, o que aconteceu foi que no exame do Bob, nós encontramos uma presença aqui de proteína. Algo, senhor Bob, que não é desejável. E que isso daqui pode indicar, pode ser inclusive a única indicação de que o Bob esteja começando um problema nos rins. Só que, seu Bob, para a gente esclarecer isso, eu preciso entender se isso foi uma coisa que aconteceu hoje. Então, hoje eu coletei um xixizinho e tinha uma proteína lá no sopa. Isso é uma situação. Ou, seu Bob, uma próxima urina ainda vai detectar esse problema. Porque se eu tiver 2 urinas com um intervalo pré-estabelecido, com as 2 urinas tendo proteína, na segunda pergunta que a gente vai se preocupar com essa proteinúria. E o que vocês vão anotar aí de intervalo? São 2 urinálises com intervalo de 15 dias. Ju, mas eu fiz aqui, não tinha proteína. Então, não vai repetir.
né? A gente está falando daquele paciente em que você encontrou a proteinúria, você está relacionando isso com o problema do seu paciente, então você vai, para dizer que ela é persistente, nós iremos repetir depois de 15 dias. Tudo bem? Terceira pergunta era: descartar condição pré-renal e pós-renal. Meu, aí olha para o seu paciente e olha para a sua urinálise. Quando a gente fala das causas pós-renal, então, quando eu falo de uma inflamação de trato urinário, existe clínica? Porque, independente se esse paciente tem cálculo, infecção bacteriana, se ele tem alteração congênita, se ele tem neoplasia em vesícula urinária, em uretra, se ele está obstruído, né? Eu tenho sinais clínicos. Esse é um paciente que vai chegar, sem ser obstrução, vai chegar com periúria, polaquiúria, hematúria. Cara, existem esses sinais? Então, o que que você vai fazer? Você vai tratar, vai buscar a causa da inflamação, vai tratar isso e depois você vai ver se vai sobrar proteína na história ou não. Além disso, a urinálise te traz informações. Quando a gente fala de inflamação do trato urinário, dá uma olhada ali. Hematúria, aparece na sua urinálise. Hematúria, piúria, a quantidade de leucócito. Vai te mostrar também nessa urinálise bacteriúria. Então, a própria urinálise, junto com o seu achado clínico de anamnese, enfim, vai direcionar você se a gente tem ou não uma inflamação de trato urinário. E as causas pré-renais também. Você fez um exame físico, você vai ver se tem febre, você vai saber se houve uma crise epilética, você vai saber se existe pigmentos nesse xixi, mioglobinúria, hemoglobinúria, porque tá tudo na urinálise, né? Não, Ju, tá tudo lindo e maravilhoso. Vamos imaginar até que você enxergou cilindros para te ajudar ali. Aí já viajamos aqui, né? Vamos focar na proteinúria. Então, vamos imaginar que a gente não tem nenhum sinal desse que eu descrevi na urinálise que te chame a atenção de causa pré e pós-renal. Então, você tem um xixi com proteína, onde você não está vendo nenhum indício de pré nem pós-renal, e você vai descobrir se é persistente, porque com 15 dias você vai repetir. Ju, você faz isso na sua rotina? Sim. Os clientes aceitam? Super. Por quê? Porque eles estão vendo a importância, eu estou dizendo, estou explicando, me fazendo por entender, ele está entendendo o que eu estou dizendo, da importância de eu entender se está perdendo algo no xixi que não deveria estar sendo ali eliminado, e se está sendo perdido ali, significa que alguma parte do rim não está funcionando bem. Para que que eu vou esperar ter uma create de 3,7? Para que que eu vou esperar ter sinais clínicos? Colocamos ontem aqui para vocês nos stories um caso clínico. A paciente veio a óbito, o cliente vem com a irmã para saber se tem doença renal ou não. Se você ficar focado só em creatinina, você vai diagnosticar estágio 2 para 3 para 4 da doença renal. A gente está falando aqui de um processo de diagnóstico precoce e melhor, que ao tratar, você consegue retardar a evolução do quadro, ok? Então, olha o cenário que nós estamos. Não é pré nem pós-renal, tem proteinúria e é persistente. Isso é o suficiente para eu tratar? Não, presta atenção, não é. Ai, Ju, mas tem 3 cruzes de proteína. Não é suficiente. Por isso, gente, que vocês precisam colocar na rotina de vocês a urinálise e o UPC. O PC é relação proteína-creatinina urinária. Hoje, alguns laboratórios, especialmente de grandes cidades, enfim, né, grandes centros, já estão colocando o PC sem o clínico pedir. Reparem que a urinálise subiu um pouco o valor, porque já está com o PC, ou é UPC, ou RPC, de relação proteína-creatinina urinária. Eles já estão colocando isso sem você nem solicitar. Para mim, isso não acontece. Se eu não requisito, eu não tenho UPC. Então, toda vez que tem proteinúria, tem que pedir UPC.
Porque não me basta saber que perdeu proteína, ainda que seja 3 cruzes na urinálise. Vocês entendem isso? Eu preciso ter uma relação, eu preciso ter um número para eu tratar. Até para que eu tenha forças para fazer a terapia e mais, para que eu consiga fazer o acompanhamento da terapia. A gente sabe, por exemplo, do último consenso que saiu ano passado, né? Para cães, a gente não tem a ideia de começar a tratar uma proteinúria e isso zerar. Ai, agora que bom, Ju, tinha uma proteinúria de 1,5. Comecei a tratar, ai, agora nem tem mais, que sucesso. Não é isso, porque não é isso que acontece. Mas é entender que uma redução de 50% do valor que a gente tinha antes da terapia evidencia para a gente um sucesso terapêutico. Mas eu só vou saber se eu vou ter que associar fármaco, se a terapia está legal ou não, se eu tiver um valor em mãos. Então, eu preciso ter o valor de UPC dessas 2 urinálises. Então, agora eu vou dizer para vocês o que eu faço na minha rotina. Toda vez que eu estou com um paciente, bom, a urinálise, sem brincadeira nenhuma, eu estou atendendo um caso de dermato, por exemplo, tá? Tem lesão de pele e tal, estou conversando com a pele, como eu falo para vocês, né? Conversa com a pele, vai buscar na lesão, papapá. Estamos indo bem com o meu tratamento da pele, aí chega um momento que eu falo, beleza, então aqui, ó, agora a pele, a gente está encaminhadinho, estamos bonitinho. Então agora vamos fazer um check-up do Bob? Check-up geral, nada a ver com a pele. Ah, vamos, doutora, vamos fazer sim, né? Porque é medicação. Vamos fazer um check-up? Posso não fazer em todos, porque o cliente às vezes tem restrição de custo e não quer fazer check-up naquele momento. Mas todos os meus check-ups são solicitados urinálise, em todos. E aí, quando eu vou passar o orçamento para o cliente, eu passo o orçamento de urinálise com o PC. Ai, Ju, mas veio 0 na urinálise. Tudo bem. Pagou o PC, vai vir lá um valor pequeno, tudo bem. E às vezes eu até me surpreendo, viu? Vou dizer para vocês. Às vezes a urinálise vem lá, traços de proteína. Aí eu falo, traços de proteína? Eu jamais teria pedido o PC para esse cachorro. Aí quando vem o PC é um valor expressivo, né? Então, assim, coisas que não tem muita explicação. Hoje eu já faço casado, peça urinálise e sempre o UPC, sempre, 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 tá? E aí, então vocês já entenderam. Quando que a gente vai tratar? Anotem essa frase. Quando tratar uma proteinúria? Quando ela for persistente, ou seja, eu tenho 2 amostras me mostrando valores de UPC iguais. Quando ela for de origem renal, ou seja, eu excluí causas pré e pós-renais. E quando, para cães, esse valor de UPC for maior que 0,5 e para gatos for um valor maior que 0,4. Esses são pacientes em que a gente vai efetuar tratamento, ok? Nós seguimos uma tabelinha do consenso do ano passado da Iris, né? Iris mesmo, pode escrever assim, Iris renal, vocês vão ver lá, tem as diretrizes, e dentro dessas diretrizes tem a relação proteína-creatinina urinária, então valores importantes de proteína para cães acima de 0,5, para gatos acima de 0,4, ok? Então, se é uma proteinúria, eu descobri que isso é de origem renal. E como que você descobriu que é de origem renal, gente? Porque vocês excluíram as outras causas. Porque vocês têm anamnese, exame físico e uma urinálise em mãos. Isso já é o suficiente. Vocês viram que é persistente e o valor de UPC é superior a esse, então a gente vai tratar a proteinúria. E como que a gente vai tratar? Olha que coisinha mais completinha que eu trouxe aqui para vocês, hein? Tô sendo o quê? Uma mãe, que agora eu tô aqui na gestação, já estou assim no clima materno, de só amores desse coração, né? Então eu quero deixar muito claro para vocês 2 coisas. Primeiro, 3 coisas. Primeiro, faça urinálise. Aprenda a interpretar a urinálise, coloque isso na sua rotina, que isso vai te ajudar clinicamente e vai agregar valor para você também. Para de reclamar que não ganha dinheiro, aprenda a ganhar dinheiro, mas para aprender a ganhar o dinheiro, não adianta fazer curso, eu vou virar um marqueteiro, vai se dar mal. Para você conseguir ganhar dinheiro, você tem que saber clínica médica, ok? Isso é a base.
Então, primeira mensagem é: faça urinálise. Segunda mensagem: quando tratar a proteinúria, a gente vai tratar. Bom, vai tratar o que tiver. Tem uma inflamação de trato urinário, você vai tratar, né? Eu quero chamar a atenção. Quando tratar com o que eu vou passar aqui de fármaco agora, quando que vai entrar com essa terapia? Quando for de origem renal, persistente, com valores de UPC aumentados, ok? E a terceira mensagem é: como tratar? Então, para cães, gente, para cães, a terapia inicial preconizada é dieta renal. Ah, tem uma proteinúria. Primeira, vai passar a dieta renal, é uma opção, ok? Já de cara, o que eu faço? Eu, Juliana, com a minha ignorância nutricional, que eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Eu vou na ração, sem dúvida, tá? De fármaco para cães, o primeiro escolha hoje é que a gente faça uso do bloqueador de receptor de angiotensina, que é telmisartan, né? Na dose de 0,5 a 1 miligrama quilo CID. Essa é a terapia. Essa é a terapia. E aí, o que você vai fazer? Você vai acompanhar esse paciente. Acompanhar como? Com urinálise e UPC. Vai começar a tratar? Daqui um mês, você vai repetir. Vai ver qual é o valor que está se mantendo. Nossa, Ju, aumentou a proteinúria. Veja se é persistente, veja se tem algum outro fator associado. Não, Ju, não tem, é só de origem renal e aumentou. Então, você pode trocar o fármaco fazendo inibidor da ECA. Mas de escolha, e você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. De escolha, o que você vai fazer? Você vai fazer a dieta e telmisartan para cães, perdão, ok? E para gatos, Ju? Para gatos, ainda a primeira escolha pode ser o benazepril, que é o inibidor da ECA, ok? Ou telmisartan também. Tanto faz. A dose é a diferença. Eu vou falar para vocês. Hoje, eu, Juliana Pelavides, né? Exceto se houver uma hipertensão junto, mas pensando no processo de proteinúria, eu faço preconizado para os dois telmisartana de início. E gatos, eu não começo com dieta renal, mas caso o fármaco não esteja causando uma boa resposta clínica, eu associo a dieta renal, tá? Tudo bem? Fácil, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer urinálise em todos os pacientes que pintarem na nossa frente, né? A gente vai entender que tratar a proteinúria renal, a gente vai tratar quando ela for persistente, de origem renal, com UPC maior que meio para cães, maior que 0,4 para gatos. E como a gente vai tratar? Com telmisartan. E para cães, de início, eu também já faço a dieta renal, não é dieta. Oi, Isa! Isa foi nossa mentorada lá da primeira turma da clínica. Que legal te ver aqui. A gente não vai passar dieta urinária, é dieta renal, ok? Certo, pessoal? Então, o que eu desejo? Desejo que vocês que estejam aqui no Zoom continuem acompanhando o resto da semana a gente lá no Instagram, Juliana Peloy, né? Quinta-feira que vem a gente volta, obviamente, com outra live, como a gente está aqui toda quinta-feira na hora do almoço, mas não esqueçam das 3 mensagens de hoje, ok? Comecem a pensar na urinálise como um exame de rotina. Isso vai fazer muita diferença para vocês. Segunda mensagem, lembrem que para tratar vocês precisam que seja de origem renal persistente com UPC elevado. E vou dizer para vocês, Ju, o que você pega na rotina? Eu pego o UPC de 1,5, 2,5, tá? Terceira mensagem, como tratar? Telmisartan é um bom fármaco para os dois e no caso dos cães eu já associo a dieta renal, tá bom? Agora vamos para as dúvidas, então, e quem não tiver dúvida, a gente se vê na próxima quinta-feira, ao meio-dia, combinado? Vamos lá aqui, então. A gente tem... Eu vou subir aqui no Zoom. Ah, tá, eu já respondi, né? Tá, então tá, só a sua pergunta, ó. O paciente tá com super agitado no consultório, tananã. O que vai ser a diferença, tá? São proteinúrias transitórias, né? O que você vai fazer? Você vai preparar melhor esse paciente para uma próxima avaliação. Talvez você vai fazer alguma coisa que deixe ele mais tranquilo, ou vai fazer a coleta a domicílio, ou vai utilizar uma gabapentina,
né? Tô falando daqueles casos extremos, né? Tá. E aí, ou vai preparar bem seu ambiente também para não ficar encontrando cachorro na recepção, por isso que o horário marcado é maravilhoso, né? Tem que agendar, tem que treinar esses clientes, gente. Treinar esse cliente com hora. Você não vai no médico com hora marcada? Quando que você vai no médico sem hora marcada? Quando você vai no pronto-socorro. Não é assim? A gente tem que fazer isso também. Francesca, processos inflamatórios com aumento de globulinas. Quando a gente tem hiperproteinemias relacionados com doenças infecciosas, nós também podemos ter causas pré-renais, Francisca, muito legal, né? Mas aí a gente vai ter que investigar doenças infecciosas. Então, aí se tem essa suspeita, você vai tratar ou vai controlar a doença infecciosa, e aí também vai associar isso depois, tá? Natália perguntou recente, não tem um tempo de recente de crise epilética, Nath, mas eu diria para você que com certeza no mesmo dia, né, nas próximas aí, é igual a gente vai fazer uma avaliação neurológica. Todo paciente com distúrbio neurológico você tem que fazer aquele exame específico neurológico da semiologia. Mas a gente sabe que nas próximas 24 horas pós-crise epilética, algumas coisas podem estar alteradas ainda como uma sequência pós-ictus, né? Então aqui vai valer a mesma ideia. Nas próximas 24 horas, se puder evitar, melhor. Fálida, que deve ser um fármaco, acredito eu, a Francisca falou, toma de amostra por ter falsa proteinúria. Não sei dizer, Francisca. Não sei. Não sei nem o que é, para ser sincera. Explica aqui para mim, é que a Francisca, não sei de onde ela é, na verdade, né? Mas eu posso ler em espanhol, se vocês quiserem. A Gabi, precisa ter as três coisas alteradas para começar o tratamento? Sempre, Gabi. Precisa ser de origem renal, precisa ser persistente e precisa ter um UPC elevado, tá? Tem que ter as três condições. Dá para existir a Leia, Leia, oi Leia, também, nossa, gente, tô vendo tanta mentorada minha aqui, que delícia. Dá para assistir essa live depois pelo YouTube? Sim, Leia, vai ficar disponível até sábado, meio-dia, pelo YouTube, tá? Depois a gente sobe no YouTube e fica lá disponível. A Mi, também nossa mentorada. Ju, como funciona o custo para a coleta via ultrassom? Quando não vai fazer ultrassom? Então, Mi, isso é um problemaço, né? Porque, na verdade, tem alguns locais, por exemplo, aqui em Prudente tem laboratório que você pode pedir para o seu cliente ir lá direto. Ah, eu não quero fazer coleta de cistocentese. Tudo bem, o cara vai direto no laboratório, coleta, faz a urinálise e o custo desse laboratório é a urinálise. Pronto, né? E tem lugares também aqui, por exemplo, que é assim: se você vai fazer ultrassom com urinálise, não cobra coleta. Mas aqui, se você vai só fazer a urinálise e você quer que colete pelo ultrassom, mas não vai fazer ultrassom, eles cobram da gente de custo R$ 30 para colher, tá? Mas eu volto a dizer, a maioria dos lugares não cobram, tá? A Nath, por que para gatos... Ai, por que para gatos não começa com a dieta renal e para cães, sim? Por que para gatos não começa? Você pode começar, tá, Nath? É que a gente vai seguindo o consenso no sentido de que alguns gatos, eles podem ter uma proteinúria somente de origem tubular. E somente de origem tubular, a dieta sozinha resolveria, entre aspas, né? Então, quando a gente faz a medicação e não dá certo, e com a dieta dá certo, muitas vezes, Nath, a gente consegue tirar a medicação e manter só a dieta, entende? Mas como isso é muito importante, a gente sempre prioriza entrar com a medicação previamente. Agora, faz a associação e depois vê se consegue tirar a medicação. E para cães não dá certo, tem que entrar com tudo junto. A Francisca é do México. Pré-analítico, toma de amostra. Erro pré-analítico de amostra. Erro pré-analítico, você quer dizer assim, por exemplo, lipemia, hemólise, né? Se isso vai interferir? Não. Raquel, BH cobra ultrassom, cistocentese, urina e relação proteína-creatinina urinária. É difícil, né? Assim, na verdade, eu penso que o laboratório aqui da cidade, que é um de referência, que faz sem cobrar, é o mais correto.
Você vai lá, solicita uma urinálise, coleta, você cobra do cliente a urinálise e a relação, e tá tudo certo, né? Porque querendo ou não, a coleta já deixa o precinho um pouquinho além, né? Mas enfim, às vezes é o que tá tendo. Então, dependendo do lugar que eu faço, a urinálise vai ter um valor mais caro, né? Porque dependendo do lugar, a coleta às vezes é acrescida no valor. A Nath amou a live, que bom. É isso então, pessoal. Então, espero que essas três mensagens tenham ficado bem fixada no coração de vocês, que vocês não tenham medo de tratar proteinúria, vocês precisam tratar proteinúria, por favor, mas presta atenção, também não é para sair tratando todo mundo, porque essas medicações, quando feitas de uma forma incorreta, causam lesão renal, ok? Então, prestem atenção e lembrem que quando a gente está falando aqui de um paciente em que eu tenho a preocupação de proteinúria, não esqueçam de ver pressão arterial, porque é muito comum a associação de proteinúria com hipertensão. E não esperem que os quadros hipertensivos venham com sinais clínicos, porque a maioria deles são assintomáticos, até desencadear um problema sério, né? Chegar com um quadro neurológico agudo, chegar com uma cegueira aguda, aí a hipertensão se revelou, né? Mas na maioria dos nossos pacientes, a gente está hoje no meu consultório, chegou para consulta, tem que aferir pressão. E a gente vê muito caso de hipertensão, ok? Tudo bem? A Hassai Ostenberg falou que atendeu um paciente muito agitado, que não foi possível fazer cistocentese, em tratamento para leishmaniose, com a sorologia de 1/40 atualmente de RIF, né? Create 3, ultrassom renal crônico. Aí esses ultrassom, a gente pode fazer um dia sobre UPC 7. Paciente sem alterações clínicas. Ah, foi por sonda. É. Aí a gente já tem, né, uma alteração da forma de coleta também, né? Mas certamente deve estar elevado esse UPC. A gente percebe que conforme a doença renal vai progredindo, a proteinúria vai reduzindo, né? Mas de qualquer forma, 7,2 deve estar uma proteinúria importante. Agora, esse paciente com leishmania, você provavelmente está estadiando, né, para fazer acompanhamento, mas ele já deve estar aí no estágio 4 ou 5 da leixe, né? Porque ele já é um doente renal crônico. Mas esse UPC deve ser elevado de fato, né? Beleza, então, pessoal. Então vamos trabalhar nessa quinta-feira, né? Hoje à tarde eu vou gravar uma aula daqui a pouquinho para o pessoal da clínica. E a gente se vê quando? Na próxima quinta-feira, ao meio-dia, falando de algum assunto aqui da clínica. Combinado? Pessoal do Insta, beijos para vocês. Até semana que vem. Pessoal aqui do Zoom, prazer estar com todos vocês aqui, viu? Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Várias pessoinhas aqui eu sempre vejo, que delícia. Boa quinta-feira para vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Opa, não consegui sair. Agora eu vou sair.